Mês de fevereiro, já atravessamos aí o mês de janeiro todinho do ano de 2013, daqui a pouco o ano está acabando, né? E assim vai rápido. Fique em pé, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Que bom estarmos juntos, que bom participarmos desse tempo de adoração. Seja bem-vindo. Ainda em pé, quero convidá-lo à leitura do texto do Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, faremos a leitura em pé e responsivamente. Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Você vai ler comigo alternadamente. Eu lerei os versículos ímpares e toda a igreja responderá lendo os versículos pares. Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vemos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este Deus pré-existente que estava no princípio, desde a criação, que se manifestou em carne e que nos tornou em seu nome filhos de Deus, a Ele o nosso louvor, a nossa glória, a glória devida ao seu nome. Estaremos entoando os cânticos espirituais nessa direção. Bom dia, igreja. Vamos estar agora, louvando o nosso Deus, que é grande, que é poderoso e que merece muito mais que o nosso louvor, Vamos estar cultuando mesmo o nome dele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra tu és o Deus, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Lá em Romanos 12:2, Paulo fala que ele pede, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa mensagem tem falado comigo muito durante as férias, durante todo esse tempo, sabe? Que eu não estava aqui em Curitiba, que eu viajei. E eu acho que essa é uma mensagem que está faltando um pouco. Eu não sei, eu sinto na minha vida e eu sinto na igreja, assim, eu acho que
todo o povo de Deus, acho que a gente devia se conformar menos com esse século, sabe? Para poder realmente ser a comunidade discipuladora que nós estamos tentando ser agora. Então, vamos cantar essa música, que a gente possa ser diferença mesmo nesse mundo, que a gente possa mostrar mesmo que a gente é diferente, que a gente possa viver conforme Ele nos chamou mesmo. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Nós te rendemos graças, Senhor, por essa manhã e os nossos corações, nessa hora, Senhor, genuflexos diante do teu altar. Reconhece, ó Deus, de que a tua misericórdia tem renovado a nossa vida. Reconhecemos, ó Deus, o teu favor, ó Deus, nos renovando, nos abençoando, nos sustentando, sendo Deus fiel em todo o tempo, o Deus da esperança, o Deus da salvação, o Deus que nos conduz, ó Deus, por caminhos seguros, por atalhos, ó Deus, não escorregadios. Queremos te exaltar, te engrandecer, bendizer o teu nome,
Tudo que fizermos, tudo que fomos, ó Deus, não haverá, ó Deus, de equiparar a grandiosidade do teu ser. Mas todavia, Senhor, te solicitamos em nome de Jesus a graça, Senhor, em acolher a nossa adoração, os nossos louvores, pois são, ó Deus, resultado de corações alcançados no teu amor e transformados em Cristo Jesus, nosso Senhor, por quem oramos e agradecemos. Amém. Senhor. Amados irmãos, saudamos-vos em Cristo Jesus com a graça, a paz, a misericórdia do nosso Deus. Sois bem-vindos neste templo e também pela internet, aqueles que nos acompanham, sintam-se integrados neste ambiente, neste espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. Nosso carinho para com os diletos visitantes que se acham entre nós. Este é o momento de reconhecer aqueles que estão aqui pela primeira vez. Se esta é a primeira vez que você está conosco, quando você estiver, coloque-se em pé, porque você vai receber uma singela lembrança da mão dos nossos diáconos. Quem está aqui pela primeira vez? Tem gente ali no meio, tem gente do lado de cá. Dentro deste saquinho de lixo para carro, você encontra algumas informações importantes da nossa igreja, inclusive uma fichinha, que se você quiser responder e declinar ali o que você deseja de nós. Somos uma comunidade para atender as demandas, as necessidades dos filhos de Deus, dos que buscam ao Senhor. Eu queria convidar o presbítero Sérgio Wesley para estar aqui na frente, enquanto eu vou lembrando que amanhã tem a reunião do conselho, terça-feira tem a reunião da junta diaconal, os núcleos familiares vão começar dia 27 de fevereiro, o coral dia 14 de fevereiro, e ele vai falar aqui das quintinhas. Bom dia, igreja. Primeiro quero lembrar que a gente acabou de cantar que de louvores encheremos toda a terra. Quem faz esse trabalho pela igreja? Os missionários. Como é que eles são sustentados? Com o nosso dinheiro. Então a primeira coisa que eu quero lembrar nessa manhã de vocês, você acabou de louvar o Senhor dizendo que de louvores encheremos toda a terra. Não é só com a sua voz, é com o trabalho também dos missionários que essa igreja sustenta, e esse sustento não acontece se você não for fiel na sua contribuição missionária. A gente não pode deixar aqueles que estão proclamando o Senhor passarem qualquer tipo de necessidade. Então a gente apela, a liderança dessa igreja apela para todos vocês que mantenham o seu compromisso. Tem uma matéria no Desafio Missionário desse mês falando da importância da fidelidade do uso do envelope verde. Então é importante que essa igreja use isso. Eu queria projetar ali, eu queria saber se alguém sabe ler isso aí que está. Quem sabe pode levantar a mão. O que está escrito aí? Sibéria. Não. Eu vou ensinar a gente a ler isso. É Blugadite. Então, ó, o que está escrito aí? Blugadite. Isso. Isso é graça em russo. Graça é o nome do novo espetáculo que o Oxigênio já montou, já criou, já escreveu, para em julho levarmos à Sibéria. E ele foi batizado de graça, porque ele conta todo o plano da salvação, desde a criação até a vinda de Jesus e a ressurreição, e o que isso faz de diferença nas nossas vidas. É um espetáculo musical sem fala e que se chama Graça para poder ser traduzido em qualquer língua, para que a gente possa ir a toda a terra levar essa mensagem na hora que a gente for chamado e desafiado pelo Senhor. E a gente está fazendo a nossa parte. A gente está criando, a gente começa a ensaiar, a gente está providenciando toda a técnica que é possível e necessária para essa viagem, mas a gente precisa de recursos também. Eu não gosto de falar muito de dinheiro, mas hoje é só para isso que eu vim aqui. Então, a gente tem uma meta de R$118 mil, como a igreja já sabe. A gente, no lançamento em outubro do ano passado, a gente apresentou o orçamento à igreja. A gente já tem R$3 mil, a gente precisa de um pouquinho mais. Até o final desse mês de fevereiro, a gente precisa comprar as passagens. Então, a gente precisa, no mínimo, R$50 mil em um mês. E a gente sabe que pode contar com vocês. Vocês podem fazer, tem uma conta aberta especialmente pela igreja para isso, mas se você não quiser, você também pode colocar no envelope vermelho e só descrever que é para o projeto da Sibéria. Ok? Verde. Foi a operação, gente.
Então eu quero agradecer a vocês, contar novamente com a igreja, saber que a gente está fazendo a nossa parte. Eu estou ficando mais magrinho para poder ir e abençoar também as nações, e a gente conta com o apoio de toda a igreja. E não se esquece, quem não trouxe, de trazer o leite, mesmo que seja 2, é importante para as nossas crianças. Obrigado. Sérgio, você vai para a Sibéria, Moçambique ou Espanha? A gente ainda não definiu. Eu acho que você não deve ir para a Sibéria, porque agora que você está ficando mais magro, você perdeu a massa adiposa que esquenta bastante. Vai para Moçambique, Bênção. Graças a Deus pela sua cirurgia, que foi bem, e Deus vai lhe dar o peso necessário para a obra do Senhor, peso espiritual principalmente. Hoje, primeiro domingo de fevereiro, eu estou antecipando, é o dia do homem presbiteriano. E a SAF, que cuida das mulheres presbiterianas, legou-nos uma homenagem que nós queremos prestar a todos os homens da nossa igreja. Diante de ti, Senhor, sonda o meu coração. Quero te exaltar com meu louvor para sempre, para sempre. O que eu mais quero é me deitar aos teus pés e do teu amor desfrutar. Não há nada igual que a tua presença, Senhor Jesus. Quero que a tua procura termine em mim. Quero ser um verdadeiro adorador diante do teu nome. Eu quero me prostrar e te adorar. Você viu que a nossa igreja não tem só cachorro quente, tem cachorro crente também, orando. Com quem você se identifica ali? Com Moisés, com Sansão, com Davi? O nosso modelo é Jesus, varão perfeito, e é a medida da estatura dele que nós devemos sempre buscar, desde a mais tenra idade. Queria que nós colocássemos na tela agora aí o hino 365, a primeira estrofe, e enquanto isso nós vamos receber o Heitor com a Viviane e o André aqui na frente para o seu batismo infantil. 365, primeira estrofe. O tempo vai nos dando a oportunidade de participar de todas as etapas da vida das pessoas. Meu privilégio casá-los alguns anos passados. Aí, batizaram a Isadora, presente de Deus. E agora o Heitor. E vocês, como agora estão morando do outro lado do oceano, em Angola, eles são missionários nossos lá. Eles não têm a vocação missionária de tempo integral, mas Deus os enviou para testemunhar, por meio do exercício da profissão deles, também o Evangelho. E a oportunidade nesta hora, nesta carreira aqui, de batizar o Heitor. Família aqui presente,
avós, familiares, a saudade do reverendo Rossini, seu avô Viviane, que foi uma marca importante, colega de turma do reverendo Oswaldo no seminário em Campinas, e ele depois ministro na Igreja Independente, e o reverendo na Presidente do Brasil, mas sempre amigos, sempre solidários, alguém que eu tenho muito carinho de lembrar, com saudade dele. É assim, de geração em geração. O Senhor tem cuidado de nós. E a geração mais antiga passa para a geração mais nova a experiência com Deus, por intermédio do ensino da palavra, pelo encaminhamento no ambiente da igreja, pelos valores que nós vamos fornecendo às nossas gerações. Não é apenas responsabilidade de nós, pais crentes, prover o alimento, a veste, a educação formal aos nossos filhos. Isto é responsabilidade de qualquer pai e mãe na nossa sociedade moderna. Não se admite que um pai não veja e seja provedor destas coisas. Os pais crentes também têm a responsabilidade espiritual sobre os seus filhos. E vocês estão aqui, desta feita agora, em razão da bênção deste rebento, o Heitor, para se comprometerem justamente nisto, porque o nosso Deus ama as crianças, e disse, não embaraçem, não coloquem nenhum impedimento para que elas venham a mim. E vocês estão aqui para dizer, Senhor, nós queremos tirar qualquer perturbação, qualquer pedra do caminho, para que o Heitor, juntamente com a sua maninha, possam crescer nos caminhos do Senhor, não importa onde vocês estejam, Brasil, Angola, onde quer que for. Igreja, por gentileza, vamos colocar-nos em pé. Quero perguntar a vocês se vocês reafirmam a fé que têm em Cristo, como único e suficiente Salvador de suas vidas. Sim? Neste ato vocês declaram também crer nas Escrituras Sagradas com a palavra de Deus, o nutrimento espiritual para as nossas vidas. Sim? Se comprometem diante de Deus e destas testemunhas a criarem o Heitor nos caminhos do Senhor conforme a sua palavra. Sim? Se comprometem a trazerem-no à casa do Senhor, aqui, em Angola, onde for, para que ele cresça neste ambiente da família da fé. Sim? Se comprometem no cadinho do seu lar, nas atividades comuns da sua família e tudo mais, a viverem o Evangelho, para que ele veja espelhado em vocês os caminhos do Senhor. Sim? Vamos orar. Pai, em teu nome realizamos este ato. Fazemo-lo com muita alegria. Queremos aqui dedicar, Senhor, este momento para a glória do Senhor, colocando uma vez mais esta família tão querida, que faz parte da história da nossa vida e do nosso ministério, diante de Ti, para que o Senhor os conduza, os dirija, eles sejam bênção aonde estiverem. E agora especialmente a bênção de Heitor, presente também do Senhor como a sua irmãzinha Isadora, para que eles sejam para a glória do Senhor. E o ato que fazemos em Teu nome tenha a eficácia pela graça do Senhor que opera internamente. O que nós estamos vendo é um retrato daquilo que não estamos vendo, que é a graça operante do Senhor em nossos corações. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Heitor, filho da promessa, eu te batizo em nome de Deus Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti volva a sua face e te dê a paz. Confirma, Senhor, o ato que fazemos em teu nome. Cremos na tua palavra e aqui estamos em obediência ao Senhor. Que tu possas prover a Viviane e ao André as condições necessárias para bem desincumbirem-se do compromisso aqui, agora firmado, contando sempre com a tua graça e o teu poder. E a igreja que participa alegre, feliz deste ato, continue empreendendo com a sua absoluta responsabilidade um ambiente propício para todas as gerações, a começar pelos nossos infantes. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Podeis sentar. Boa viagem. Ato contínuo do nosso culto, quero convidá-la à leitura do Salmo 73.
versículos 23 a 26. Salmo 73 diz assim: Todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Esse salmo, que termina de maneira tão bonita, tão bela, tão singela, tão piedosa e crente, ele começa de maneira tão dramática. O salmo começa mostrando um homem de Deus, Asaf, que é o autor desse salmo, passando por uma crise financeira brutal, acachapadora, e ele olha para o seu lado e ele vê homens ímpios, cruéis, homens blasfemos, sem princípios e valores, prosperando na caminhada. E essa crise vai consumindo seu coração, porque como servo de Deus, como um dos ministradores do templo, ele vai para o templo, ele volta do templo, ele não tem perspectiva de melhoras econômicas, ele mal consegue seguir em frente, sua vida é muito tormentosa naquele momento, e ele entra em crise contemplando por que é que prosperam os ímpios. Há um livro de Martin Lloyd Jones, na análise do Salmo 73, exatamente nesse tema, por que é que prosperam os ímpios? E a pergunta que esse salmo nos faz é: quem é de nós, como crentes e homens e mulheres de Deus que somos, que um dia não passou por uma aflição econômica e que viu ao seu lado pessoas prosperarem sem qualquer valor, sem qualquer princípio, às vezes em meio à corrupção, em meio a todo um tipo de vida tortuosa? É isso que o Salmo 73 retrata. Mas em meio a essa sua dramática crise, ele descobre no final dos Salmos a perspectiva de continuar firme, seguindo em frente, dizendo: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Feche seus olhos, tenhamos nesse instante um momento de recolhimento espiritual, de oração. Se essa era a crise do salmista, qual é a sua crise hoje? Emocional, espiritual, familiar, de saúde, econômica. É a oportunidade de você labutar, lutar diante de Deus. Certamente Deus será a sua fortaleza, a sua segurança, não importando qual seja o tamanho, ou a origem, ou a cor da crise pela qual você está passando. Deus é segurança e herança para sempre. Em oração, estaremos sendo inspirados pelo grupo de louvor da UMP. Quero te dar meu coração e ser restaurado por ti, Jesus. Quero estender minhas mãos e ser levantado pelo teu amor. E então vem meu Rei, e então vem Jesus me curar. E então vem meu Rei, e então vem Jesus me transformar. Todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. E hoje sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti mais uma vez.
te dá meu coração e ser restaurado por ti, Jesus. Quero estender minha mão e ser levantado pelo teu. E então vem meu Rei, e então vem Jesus me curar. E então vem meu Rei, e então vem Jesus me transformar. Todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. E hoje sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti. Mais uma vez, todo sacrifício foi por mim, pra me salvar e levar a minha dor. E hoje sei que tu estás aqui, me chamas pra seguir a ti. Mais uma vez. Vamos nos colocar em pé. A canção que nós ouvimos diz: estenda as tuas mãos. Queria que você estendesse as suas mãos. Nós vamos orar. Depois, ao final da oração, estenda as mãos para a pessoa que está do seu lado e oraremos a oração do Pai Nosso. Ó Senhor, nós nada somos sem Ti. São as Tuas bênçãos, ó Deus, que fazem com que os rios do nosso coração se tornem caudalosos, que a terra seca e árida da nossa vida venha florescer e frutificar. Ó Deus, muitas vezes nós estamos aqui reunidos, cantando, mas com o coração apertado em meio a crises, ó Deus, rotundas, que tomam conta da nossa caminhada, crises familiares, relacionamentos conjugais truncados, problemas, ó Deus, de saúde, percepção de futuro na vida profissional, desânimo profundo no coração, problemas econômicos. Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós e ora, estendemos as mãos para os céus, porque é do céu que vem o socorro para cada um de nós. Nós te suplicamos nessa hora o teu socorro sobre missionários, sobre aqueles que estão, ó Deus, passando lutas, ó Deus, espalhados por todo este mundo que o Senhor criou. Pedimos pelos enfermos, pelos enlutados, o socorro e a companhia sempre benfazeja do Senhor. Estende as tuas mãos sobre nós, enquanto estendemos as nossas mãos aos nossos irmãos, e como família da fé, unidos, irmanados não apenas no sofrimento, mas na mesma esperança em Cristo Jesus, oramos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Sentai-vos. Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no profeta Abacuque e vamos ler no capítulo 3, os versos 17 a 19. Abacuque 3, 17 a 19. É o cântico de libertação do profeta. Acompanhe a leitura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor.
Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Irmãos, nós não compramos as bênçãos do Senhor, nem muito menos o amor do Senhor. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Ele já nos ama plenamente, completamente. Ele provou esse amor na cruz. E Ele se entregou completamente por nós. E o que Ele pede de nós também é um compromisso integral com Ele, completo de toda a nossa vida, inclusive do nosso bolso. Então, quando a gente participa deste momento de ofertório, a gente faz não para comprar a bênção de Deus, mas por gratidão àquilo que Ele fez por nós e para expressar o nosso compromisso que nós temos com Ele. Esse é o momento do culto que nós vamos ter a oportunidade de participar financeiramente do reino do Senhor por meio dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então eu convido os nossos irmãos diáconos a recolherem dízimos e ofertas, enquanto cantamos o hino de número 42, Grande Amor de Deus. A Deus damos glória por seu grande amor, seu Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança dos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Alô, nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos. As crianças podem vir aqui à frente para orarmos por elas. Nós vamos sair para o culto infantil. Vamos orar? Sim, tem um pessoal ali do Teatro do Oxigênio que vai fazer uma programação especial com as crianças. Então vai ser muito legal. Vamos orar? Pai, ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda, ó Pai, que temos problemas e passemos por dificuldades, o nosso coração se alegra no Senhor. O Senhor, a razão da nossa vida,
Nós andamos pela fé e não pelo que vemos. Queremos consagrar ao Senhor tudo o que somos e o que temos. Aceita, Senhor, essas ofertas que colocamos diante do Teu altar. Seja para a glória do Teu nome. Senhor, dê sabedoria àqueles que vão administrar esses recursos. Que a glória seja ao Senhor. Também abençoa, ó Deus, as crianças nesse instante. Fala a esses coraçõezinhos, nós suplicamos a Ti, ó Deus. Que a Tua mensagem possa calar fundo e falar fundo ao coração de cada uma delas. Cada uma delas possa crescer no conhecimento do Senhor e da Tua vontade. Possa aprender a Te amar desde a mais tenra idade. O Senhor fale ao nosso coração, nós estamos carentes de ouvir a Tua voz mais uma vez nessa manhã. O Senhor nos desafie, o Senhor nos tire do nosso conforto e que assim possamos servir ao Senhor com o coração aberto, de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração que fazemos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. O Paulo Henrique está com o capacete do Speed Racer, mas ele vai fazer o Buzz Lightyear, porque é o Toy Story. Não achamos um capacete do Buzz do tamanho que precisava. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Evangelho segundo João, capítulo 4, 46 a 54. Sentados, mas com a máxima reverência, acompanhamos a leitura bíblica. O texto diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galileia: antes que meu filho morra. Essa expressão quer dizer antes que seja tarde, antes que não dê mais tempo, antes que não seja possível mudar o estado de coisas. É para já, é para agora, antes que não dê tempo. Não deu tempo. Foi muito rápido. Do instante em que o baterista soltou o rojão que bateu no teto, que estava talvez ainda carregado de espumas, até ao momento em que as pessoas se deram conta do que estava acontecendo, passou muito pouco tempo. Poucos segundos e minutos, talvez, difícil de identificar com muita clareza por todas as reconstituições que estão sendo feitas, mas o fato é que depois de alguns instantes de pânico, de não saber para onde ir, de todo tipo de desentendimento possível, mais de 200 pessoas tinham perdido a vida. Isto aconteceu há 7 dias passados. E todos nós temos acompanhado no noticiário, nos debates, nos artigos de jornal, o desenrolar do que foi o acontecido na bela cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, cidade universitária, num lugar com um nome romântico, Kiss, e muitos ali foram beijar a morte e vieram a perder
a sua vida. A providência que o oficial do rei requereu de Jesus naquele dia era para ontem. O seu filho estava à morte. O seu filho estava para perder a vida e ele disse: bom, eu sei de um tal Jesus de Nazaré que fez um sinal há pouco tempo de transformar água em vinho numa celebração matrimonial. Quem sabe ele tenha a solução para a saúde do meu filho. A coisa é com a nossa gente, a nossa geração, a gente sai correndo para o médico, a gente sai correndo para o hospital, não importa que seja 2, 3 horas da manhã ou 4 horas da tarde, não importa se a gente está perto ou longe, a gente dá um jeito. É o coração de pai, o coração de mãe. Quem aqui já não enfrentou esse tipo de situação e até mais do que uma vez? Portanto, não é de estranhar que este homem militar de patente já elevada vai atrás de Jesus pedindo uma providência imediata. Este milagre aqui narrado como o segundo sinal que Jesus realizou, ele faz parte de um conjunto de 7 sinais que João vai coligir no objetivo de levantar a fé no coração dos leitores, dos que poderiam examinar. Ele está juntamente com o milagre da transformação da água em vinho, no capítulo 2, este que já está aqui no capítulo 4. No capítulo 5 nós temos a cura do paralítico, que há 38 anos esperava uma oportunidade de entrar no tanque de Betesda. No capítulo 6, o quarto milagre, o sinal, é a transformação dos 5 pães e os 2 peixes em alimento para a multidão. E já na sequência, um sinal de que Jesus foi por sobre as águas. O 6º sinal é a cura do cego de nascença no capítulo 9, e o derradeiro sinal, a ressurreição de Lázaro. E lá no final do Evangelho de João, ele diz: Jesus fez muitos sinais. Estes, os 7, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando nós cremos em Jesus, quando a nossa fé é dirigida para Cristo, quando colocamos toda a nossa confiança nas mãos do Senhor, nós temos vida eterna, não apenas uma vida comum, não apenas uma vida que cumpre os requisitos que as pessoas em geral estão interessadas, mas uma vida com significado, com substância, com conteúdo, com verdadeiro sentido, a vida que Jesus veio dar. Ele declarou isso peremptoriamente: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor Jesus, por causa do amor de Deus, veio, doou-se por nós, para que não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Estes sinais estão aqui para que possamos conferir com essa nossa confiança no Senhor Jesus e, crendo nele, ter a vida eterna. Nesse texto mesmo, nós podemos destacar algumas expressões que nos remetem à fé. No versículo 48, Jesus questiona a fé que este pai de família eventualmente poderia ter. Ele disse: não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eu chamo a sua atenção que Jesus não está perguntando para ele: se você não vir sinais e prodígios, você não vai crer? Não, Jesus está afirmando, porque provavelmente nesse momento da sua vida, a fé que este pai tinha era uma fé dependente de sinais e prodígios. Nada obstante, no versículo 50, depois deste homem insistir para que Jesus fosse atender ao seu pedido, e Jesus diz para ele: vai, pode ir, o teu filho vive. O texto diz: este homem creu na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Ele mudou de estágio. Era uma fé agora mais consubstanciada. Era uma fé que depositava absoluta confiança na palavra de Jesus. Ele não estava aqui mais titubeando na sua crença. E no versículo 53, nós encontramos essa declaração: já ele restituído a sua casa e na companhia dos seus e do seu filho curado, que ele e toda a sua casa revelaram fé. A fé, amados irmãos, luta contra a incredulidade o tempo todo.
A cada instante nós estamos numa batalha, em que ao mesmo tempo dizemos sim, cremos, e do outro lado, às vezes de cantinho de boca, a gente diz, mas nem tanto. A gente confirma que tem em Jesus absoluta confiança na sua obra, no seu poder, no seu sustento, no seu provimento, e às vezes a gente fica um pouco titubeante e também claudicamos na nossa fé. Eu creio que duas coisas são, de certa forma, atestado desta ambiguidade. A primeira delas, a ansiedade. É por isso que tantas vezes a Bíblia fala assim, não andeis ansiosos, porque a gente é ansioso. A ansiedade deste pai, que deixa a sua Cafarnaum, sobe um pouquinho até Caná, não era uma distância muito grande, mas a pé é um pouquinho mais difícil do que usando os nossos carros. E chega lá e diz, Senhor, o meu filho está à morte, desce antes que ele morra. Você consegue até vislumbrar o cenário, um pai absolutamente ansioso em razão da saúde e da vida do seu filho. Não era para menos, mas às vezes nós, com muito menos preocupação, com coisas que não teriam este alcance, ficamos absolutamente ansiosos. É um compromisso que vai haver daqui a pouco, é uma conta para pagar, é alguém com quem nós vamos nos avistar, é uma agenda a ser cumprida. Começamos a palpitar e parece que nos falta fé para atender a essas demandas. Ao lado da ansiedade, o imediatismo. Esta é a geração do tudo para ontem. Não podemos esperar. Queremos as coisas no instante que pensamos. Não trabalhamos para construir alguma coisa. É a geração mágica, é a geração mandrake, é a geração do imediatismo. Desce antes que ele morra. Senhor, se o Senhor não fizer agora, nesse exato instante, está tudo perdido. Ansiedade e imediatismo lutam contra a verdadeira fé. A verdadeira fé. É dela que eu quero falar nesta manhã. E à luz desse texto eu quero extrair algumas lições acerca da verdadeira fé. E a primeira delas é que a verdadeira fé reconhece que o Senhor está no mais absoluto controle dos acontecimentos. As coisas estão se sucedendo, os eventos estão tendo lugar, a aparência que às vezes chega a nós é de que está tudo fora de controle, que não há mais segurança nenhuma, e no entanto nós somos instados a crer, tudo está no mais absoluto controle do nosso Deus. Mesmo que não tenhamos a compreensão imediata dos fatos, mesmo que sejamos instados a indagar o porquê, as razões ou até os paraquês, o que não muda a nossa inquietação diante dos acontecimentos e a nossa fé sendo questionada, nós temos que reconhecer Deus está no controle das coisas. Este homem sobe de Cafarnaum a Caná, onde Jesus talvez está aguardando um tempo para voltar e sediar-se em Cafarnaum. Jesus acabara de chegar das celebrações pascais lá de Jerusalém, e chega e diz, Senhor, o meu filho vai morrer se o Senhor não descer agora para lá, e Jesus ainda fica instando com ele, a sua fé parece ser uma fé contingenciada, e ele então diz, Senhor, desce antes que ele morra, e Jesus diz, vai, o teu filho vive, e ele foi, e aí, no caminho, alguém chega com a notícia, olha, o teu filho está bem, sarou, bênção, vamos nos alegrar, vamos até apressar o passo para poder celebrar. E ele faz uma pergunta, que horas ele sentiu-se melhor? As pessoas não usavam os modernos relógios que nós temos hoje. A maneira de saber que horas era olhar o sol e verificar qual era a sua inclinação, e talvez até mais atentos do que nós que usamos os relógios e nunca olhamos para ele para ver que horas são, né? A gente usa, mas é só de enfeite, para saber se ele está atrasado, se está adiantado. As pessoas sabiam exatamente que horas eram, sem dispor dos mecanismos modernos. E a resposta veio, a hora 7ª.
A hora sétima era 1h da tarde, nós estamos exatamente na hora sexta. O dia judaico começa às 6 da manhã, então a hora sétima era 1h da tarde. E aí então o texto bíblico registra, sublinhe na sua Bíblia, está escrito no versículo de número 53, com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Precisamente. Deus não está nem adiantado, nem atrasado, como muitas vezes você imagina. O Senhor está in time. Deus está no seu tempo. E na medida em que nós pudermos nos alinhar, nos associar com o tempo de Deus, a nossa vida será muito mais crente, muito mais fervorosa, muito mais decidida, muito mais confiante, porque este é o ensino que nós temos aqui, o da confiança. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. É preciso transformar a nossa declaração de fé. Sim, cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, cremos na palavra de Deus, cremos no ensino das Escrituras, cremos nos caminhos do Senhor. Transformar isso em absoluta confiança. E às vezes essa transposição não é tão simples quanto se imagina. Com os lábios professamos a fé belamente, até solenemente, como é o nosso rito. E na prática não confiamos no Deus, sobre quem todos os acontecimentos estão no mais absoluto controle. Em segundo lugar, nós aprendemos que a fé verdadeira não é apenas aquela que reconhece que o Senhor está no mais absoluto controle das coisas, mas é uma fé que não impõe condições para o Deus soberano agir. Não é uma fé que condiciona, não é uma fé que diz: se o Senhor fizer, então eu sim vou acreditar. Até porque o Senhor já tem feito. E nós apenas dizemos sim, cremos e confiamos no Senhor, porque Ele já está agindo. Ninguém diz sim, eu creio, sem o Espírito Santo instalar dentro do nosso coração um princípio de fé, que agora precisa apenas ser articulado, talvez até formalmente articulado, mas independente de qualquer coisa, ser articulado de modo concreto. Sim, nós cremos, mas sem impor condições. Quando Jesus diz ao Pai da primeira feita: se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis, eu tenho a impressão que ele não estava só preocupado com aquele pai, até porque esse pai vai mostrar o upgrade que deu na sua fé já na sequência, mas com muitos circunstantes que estavam ali, que talvez fossem exatamente pessoas que impunham condições para crer, que tornavam a sua fé no Deus vivo e verdadeiro contingente, condicionada, sob a expectativa de um benefício. Talvez a fé que o próprio Asaf, no primeiro momento do Salmo 73, lido e comentado pelo reverendo Orlandi, estava mostrando. Ele começa o Salmo 73 de maneira a louvar, a glorificar ao Senhor, então diz: quanto a mim, quase os meus pés resvalaram. Porque eu estava olhando ao redor, os que se enriquecem mesmo sendo iníquos, ímpios, e eu só levando na cabeça, e eu nesta situação terrível, quase que dizendo: Senhor, se tu melhorares a minha vida, eu vou ficar firme contigo. Graças a Deus que o salmo é completo, e quando ele vai à casa do Senhor, ele atina com o fim dos ímpios e diz: eu não tenho outro bem senão a ti, não importa o momento que eu estou vivenciando. Meus irmãos, esta verdadeira fé que não impõe condições ao soberano Deus, é por isso mesmo uma fé que revela humildade. A humildade de quem tem que se reconhecer pequeno, diminuto, que não pode chegar para Deus e dar ordens,
que não pode chegar para o Senhor e dizer, bem, veja bem, as tuas promessas, veja bem, o Senhor fez, eu estou achando que o Senhor está meio esquecido das tuas promessas. O nosso Deus não é homem que minta. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. E se nós não temos ainda a concretude desta promessa aqui agora, é por alguma razão divina que nos assiste agora a oportunidade de reconhecer até a nossa fragilidade de fé para recebê-la. E o Senhor há de trabalhar os nossos corações, para que a fé, para que a promessa se cumpra plenamente em nós. Humildade. Humildade para participar da ceia, receber os elementos e dizer, Senhor, é com muita singeleza e simplicidade de coração que a gente vem aqui. Somos absolutamente indignos dessa mesa. Não merecemos nada do que o Senhor fez. O Senhor é compassivo, o Senhor nos ama profundamente, o Senhor foi à cruz em nosso lugar. Que coisa o Senhor viu em nós para nos amar tanto, e Deus vai dizer, eu não vi nada, eu vi o meu coração cheio de amor para distribuir sobre vocês. Um coração humilde, mas um coração também que revele responsabilidade. A responsabilidade de crescer nesta fé. A responsabilidade de assumir os atos, os eventos que protagonizam. Uma fé que seja consoante à palavra de Deus nas recomendações que ela nos deixa, de tal maneira que a nossa fé não é banalizada, de tal maneira que a nossa fé não é uma fé que diz, sim, Senhor, eu creio que o Senhor me lavou dos meus pecados, eu estou inclusive participando da ceia nesta confiança, mas eu vou viver de qualquer jeito. Não. Uma fé que assume diante de Deus responsavelmente o compromisso de obedecer a palavra, assistido pela divina graça. Aliás, falando de responsabilidade, foi o que mais se ouviu nesta semana em razão do incêndio lá de Santa Maria. Apurar responsabilidade. De quem é a culpa? Nesta hora sempre é assim quando as coisas vão mal, né? É do poder público, é da prefeitura, é do órgão fiscalizador, é do corpo de bombeiros, é dos proprietários. Esqueceram de dizer também que a responsabilidade de quem vai a lugares como este, que sabidamente são ambientes pernósticos, são lugares onde as pessoas, faço a generalização, resguardado aqueles que não praticam isso, mas com certeza vêm aqueles que estão nesses ambientes se drogando, se intoxicando, se enchendo de álcool, até mesmo não poder mais discernir o que está acontecendo e quem sabe até se tornando em elementos para serem inflamados de tanto álcool que contém nos seus corpos. Avanço ainda para dizer que são ambientes em que infelizmente promiscuidade corre à solta. Alguns, inclusive, seguem este rumo nos seus sábados, ou sextas-feiras, ou domingos, ou qualquer dia da semana, já com este objetivo final. A responsabilidade de pais que sequer advertem os seus filhos. Alguns maiores de idade já não têm mais o que fazer, mas sequer advertem os seus filhos deste rumo, deste caminho que estão seguindo. Não deixo de me solidarizar com a dor, com a tristeza de famílias inteiras. Ah, se fosse um dos nossos então aqui. Mas poderia ter sido, porque alguns têm andado por lugares semelhantes. Alguns têm trilhado também este caminho de perdição. E seria minha irresponsabilidade nessa hora não adverti-los de que sim, isso pode acontecer em qualquer lugar, mas há uma tendência muito mais forte a acontecer em ambientes como este. Deus tenha misericórdia de nós, que nesta hora não impomos condição nenhuma sobre o soberano Deus, diante desses fatos, mas assumimos a nossa responsabilidade, porque este é o mistério da fé, um Deus que continua sentado sobre o alto e sublime trono da sua glória, é Deus soberano, mas que não nos isenta das nossas responsabilidades. Pelos nossos atos, nós somos absolutamente responsáveis. E de alguma forma misteriosa, isso não escapa à soberania do Senhor. Portanto, a fé verdadeira, que sabe que Deus está no controle das coisas, que não impõe condições ao soberano Deus, é também uma fé que nos põe em marcha. Não é uma fé que nos faz estacionários. Não é uma fé que nos acomoda.
Não é uma fé que nos dá aquela tranquilidade de respirar fundo e dizer, bom, agora estamos aqui acomodados, aboletados nas nossas poltronas, num ambiente gostoso, refrigerado, está muito mais quente lá fora do que aqui, viu, gente? O pai de família procurou a Jesus, foi insistente, deu uma subida no seu nível de fé, e quando ouve a voz de comando de Jesus, versículo de número 50, vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai, sai, não fica aqui mais não, eu tenho um expediente maior para atender, pode ir que está tudo resolvido. Fosse comigo ou fosse com você, o que a gente faria? O que a gente não faria? Tudo bem, Jesus, o senhor está dizendo, e o senhor é maravilhoso, mas será que o senhor não pode ir comigo? Não é tão longe. Eu mando uma comitiva para vir buscar o senhor, tem aí um animal de carga que pode nos ajudar. Eu não vou desgrudar do senhor, se o senhor não for comigo. Moisés disse isso para o Senhor Deus lá no Velho Testamento. Se a tua presença não for conosco, não nos leve deste lugar. E Deus está dizendo, a minha presença vai, mas não precisa ser uma coisa assim que você tem que ficar ali vendo. Fé é fé que crê naquilo que não está enxergando. Porque se é uma fé para crer naquilo que se vê, não está se esperando mais nada. E este homem fez o quê? Creu na palavra de Jesus e partiu. Tem muita gente crendo no Senhor, mas não tomando providência nenhuma. Crendo que esta é a verdade para a vida. Assumindo que a sua vida será muito mais abençoada do que tem sido se der crédito às orientações, às diretrizes. Mas olha, embevecido, maravilhado, admirado para as Escrituras Sagradas, para a mensagem que é apresentada, suas emoções sobem às alturas, e acaba o culto e não faz nada, e não sai, e não parte, e não se movimenta, e não se põe em marcha para tomar as atitudes que precisa, para as mudanças necessárias, especialmente aquelas que determinam uma vida marcada pelo serviço. A fé que nós temos no Senhor Jesus é uma fé que nos coloca em ação. É uma fé que nos põe para servir. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Que você possa suplantar qualquer tipo de incredulidade, que sempre está se digladiando com a sua fé, para que a sua fé seja mostrada, demonstrada, verdadeira, se pondo em marcha. Para terminar, esta fé verdadeira, a qual já pudemos aqui descrever, ela ainda tem um último aspecto. Ela é a fé que precisa ser partilhada. O texto termina com o retorno do pai para casa, chega em casa, vê o filho saudável, se conscientiza que Deus tem o seu tempo certo nas coisas, e ele então partilha isso com a sua família. E literalmente o texto diz, creu ele e toda a sua casa. A casa não era apenas ele, a esposa e aquele filho, mais um ou outro. A casa em Israel é uma comunidade considerável, de algumas gerações que poderiam estar juntos. Mesmo os empregados faziam parte da família. Empregados é modo de dizer, porque eram, na verdade, serviçais, escravos. Mas quem sabe até havia uma vizinhança em redor muito feliz com aquele acontecimento. Com certeza esse episódio impactou a um segmento considerável. A fé que nós temos no Senhor Jesus não pode ser exclusivamente nossa, quase que egoístamente nossa. É uma fé para ser partilhada, é um testemunho para ser dado aos outros, é uma oportunidade para passarmos às gerações, como hoje pudemos acompanhar no ato de batismo infantil. Uma fé para ser dividida e multiplicada, e assim o nome do Senhor Jesus é divulgado. É o nosso testemunho, é a nossa demonstração de que os benefícios do Senhor estão evidenciados em nós, para também serem vistos na vida dos outros. Por isso, quando você toma o pão, recebe o cálice, você não o faz apenas como algo hermeticamente fechado aqui dentro, que não tem nada a ver com a sua vida lá fora.
você faz este ato aqui para dizer: Senhor, agora eu vou anunciar lá fora. Agora eu vou proclamar a toda criatura. Agora eu vou dizer em quem eu tenho crido e que estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E não apenas você e sua casa, mas tantos outros também vão poder aproveitar a bênção desta fé verdadeira. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor dê a você, na luta, na batalha da fé, a condição de ser vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Amados, vamos cantar o hino que nos prepara para a mesa, Santa Comunhão, hino 340. Convido os presbíteros para estarem à mesa junto conosco. Disposta mesa, ó Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, tipos Jesus de... Vamos colocar-nos em pé, irmãos? Juntos lembramos tua cruz, por nós sofreste ali, por tua graça divina vivemos para. Desperta, anima e leva aos teus, fazendo-os discernir que tu presente, ó Cristo, estás, teu povo a dirigir. Na Santa Ceia, ó grande Deus, buscamos comunhão contigo, nosso benfeitor, com todo vero irmão. Sabemos que regressarás em majestade e luz, juiz supremo, eterno Rei, ó vem Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, mesa que está posta, seus elementos, mas os colocamos como separados, na medida em que também Tu nos separaste para Ti mesmo. Nos outorgaste o benefício da fé. Queremos que esta fé seja autêntica, fé confiante, fé determinada, fé que reconhece o Deus em quem estamos sustentados, conduzidos, especialmente diante de eventos, de fatos, sejam eles particulares ou que dizem respeito a grandes segmentos, não importa, Senhor. Nós queremos dizer que em Ti é que confiamos. Dirige a nossa vida, guarda-nos, acolhe a consagração das nossas almas nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aplicando a palavra, a deleitosa mensagem que ouvimos nessa manhã, a ceia do Senhor, nós podemos lembrar, queridos, que a confiança que temos nos méritos de Cristo Jesus, quando celebramos a ceia. Não foi um pastor presbiteriano que morreu, não foi um líder eclesiástico, foi o Senhor de todos os céus. Cristo Jesus deu-se na cruz por nos salvar. Confiamos nos seus méritos, confiamos na sua obra redentora. Também nos humilhamos em reconhecermos que somos indignos. Não há um justo sequer, não há um sequer que faça o bem, nem aqui na frente e nem aqui atrás. Todos somos pecadores e a nossa fé, aplicando na palavra que ouvimos, precisa nos conduzir em humildade, o reconhecimento e a dependência
dos méritos de Jesus. Ao mesmo tempo, quando partimos o pão e celebramos a ceia, lembramos também da necessidade que temos de compartilhar a nossa fé. Partindo o pão, Jesus compartilhou a sua obra com os seus discípulos, responsabilizando-os também por aquilo que vem pela frente. Por isso que Paulo, ao escrever a sua epístola aos Coríntios, dizia o seguinte: quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos, compartilhamos a nossa fé em responsabilidade com aqueles que estão do nosso lado. Eu quero convidá-lo a participar desse momento do pão. Tomou Jesus o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei dele todos, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Tomai e comei dele todos. Após haver ceado, o Senhor Jesus brindou com os seus discípulos uma nova aliança. Apontou para o líquido carmesim do seu cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Que nova aliança? A aliança em que Jesus assumiu a responsabilidade integral da nossa conduta, do nosso viver, dos nossos pecados, os quais levou no madeiro, para que agora nós pudéssemos ter vida eterna. Os sinais que temos observado nos ajudam a crer no Senhor Jesus
e crendo nele ter a vida eterna. Celebremos, pois, a nova aliança.
Nós vamos cantar o hino 180, um hino de comunhão. A ceia não acontece à parte do espírito familiar que nos reúne. Somos a família de Deus. Eu quero convidar você a cantar conosco. Vamos colocar-nos em pé. Eu queria convidar o presbítero Cleito e a esposa Sandra para virem aqui comigo na frente. Eles estão completando bodas matrimoniais. Semana passada foi o Cláudio e a Ana, receberam também a oração. E hoje, o Cláudio é 23, né? E o Cleito 36. Graças a Deus. Vamos cantar o hino. Pela graça, corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Família unida somos, família de Jesus, iluminados todos com mesma santa luz. A mesma fé nos une, num só divino amor, e cheios de alegria servimos ao Senhor. Num só caminho estreito, Deus mesmo nos conduz. Só temos esperança no Salvador Jesus. Sua morte preciosa a todos vida traz. E o mesmo sangue nos vem a mesma paz, pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. É com gratidão mesmo, Senhor, que nos achamos em tua casa, pelos benefícios que Jesus Cristo nos conquistou na cruz, dos quais desfrutamos nesta manhã. Tua graça é maravilhosa. E entre esses benefícios, o sermos constituídos em teu povo e família da fé. É no amor fraternal que nos encontramos reunidos nesta manhã e neste compromisso de darmos testemunho do Senhor Jesus a toda a criatura. Nós te louvamos pelas famílias constituintes desta igreja, nas suas várias gerações. Pelo dileto casal, Sandra e presbítero Cleito, que completaram nesta semana 36 anos de vida conjugal debaixo da tua direção e graça. Pela bênção dos filhos, pela bênção da netinha querida. Realmente, Senhor, nós nos unimos ao coração alegre deles para exultantes bendizer o teu nome. E esta bênção
que sobre a família deles acontece, esteja sobre todas as famílias aqui representadas. Dá-nos um dia abençoado, diante da tua face, com regozijo e também servindo ao Senhor de todo o coração. Em nome e por amor de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Bom domingo a todos.